Sejam muito bem-vindos a essa live que vamos transmitir agora, em que será apresentado esse tema nessa live sobre a autossabotagem. A autossabotagem. Bom dia a todos esses super queridos que estão entrando. Nossa, gente que tomou vacina e não está se sentindo bem, mas está aqui com a gente. Muito obrigada. Todo mundo que tiver também uma pessoa que entender que seja importante para ela ouvir alguma coisa sobre a autossabotagem, aperta nesse aviãozinho e convida essa pessoa para participar dessa nossa live. E se você tiver uma pergunta, uma ideia, uma sugestão, uma enfim, uma reflexão, também podem mandar para a gente agora, tá bem? Olha só, Gabriela, Ângela, bom dia, Claudinha. Claudinha tá firme, né? Tá firme. Eliana Justo, bom dia. Valdelice Oliveira, bom dia. Rita Silva, bom dia. Marcele, Tamires, isto. Sandra está preparadíssima. Todas as pessoas também que tiverem conhecidos e que esses conhecidos puderem que esses conhecidos quiserem saber como funciona o encontro consigo mesmo, agora é a oportunidade, tá? Agora é a oportunidade de fazer isso. Semana que vem, do dia 29 até o dia 1º, estaremos com um intensivo IOPT. O que significa esse intensivo? Esse intensivo é uma amostra grátis de todos os conteúdos que fazem parte desse universo. Então, teremos aula, teremos encontro consigo mesmo na quarta-feira e teremos o plano de estudos, de apresentação dos estudos para a compreensão do que significa esses temas fundamentais. Os temas fundamentais é como se fosse o pavimento da nossa estrada, da nossa rua, que vai fazer com que nós tenhamos o conhecimento suficiente para fazer os nossos encontros. Então, todos aqueles que tiverem curiosidade de saber como funcionam os encontros, por que esse trabalho que nós fazemos não é constelação, como que isso se dá, precisa participar desse intensivo na semana que vem. E nós, todos os alunos da escola, estaremos recebendo vocês com muito carinho, com muita atenção para essa nova jornada. Então, eu gostaria que, se vocês têm amigos, se vocês têm conhecidos, que vocês pensem que podem se interessar por este conhecimento, apertem nesse aviãozinho para compartilhar a live. Nessa época de inverno, acaba exatamente, Candy. O intensivo é uma grande oportunidade de conhecer a IOPT. Inclusive, é uma das raras oportunidades em que a IOPT é oferecida no encontro consigo mesmo.
Porque os encontros consigo mesmo, para a gente manter a privacidade das pessoas, a gente não tem feito mais de uma forma aberta, aberta no sentido de acesso coletivo. Nesse intensivo haverá essa oportunidade, porém, as pessoas que participarem do intensivo, e isso serve para os alunos da escola também, precisam se matricular, colocar o seu nomezinho para serem recepcionados no Zoom no dia das aulas, certo? Eu preciso muito que vocês façam essa matrícula para que tudo funcione de uma forma adequada. Então, na quarta-feira, na terça-feira, na quarta-feira e na quinta-feira teremos essa grande atividade que é o momento de festa da escola, porque nós estamos encerrando a quarta turma de temas fundamentais e estamos abrindo as inscrições para a quinta turma dos temas fundamentais, onde nós iremos estudar muitos temas que fazem parte deste conhecimento, certo? Bom, então, para a gente falar um pouco da nossa matéria de hoje, hoje nós vamos falar sobre a autossabotagem. Obrigada, Rosi. Curso maravilhoso, diz a Rosi. É isso. Eu achei maravilhoso desde o começo, porque, na verdade, eu percebi uma grande oportunidade de me libertar de uma série de grilhões que me prendiam, que me amarravam. Eu comecei a olhar para isso de uma forma muito tímida, muito transformador. Isso, Eliana, muito transformador. Eu comecei a olhar para isso de uma forma muito tímida. Tanto é que às vezes as pessoas me lembram que eu estava iniciando pensando em oferecer para os meus netos jogos. Inclusive, eu tenho vários projetos de jogos, de brincadeiras, que serão apresentados para as crianças brevemente. E essas brincadeiras eu achava que elas me preenchiam totalmente. Quando, para minha surpresa, eu comecei a perceber o quanto transformador todo esse conhecimento começou a acontecer dentro de mim, grandes transformações. Muitas e muitas modificações aconteceram, porque eu fui me conhecendo. E uma desses grandes momentos, sem dúvida nenhuma, foi a descoberta deste eu sobrevivente que faz com que muitas das minhas pretensões sejam completamente postas fora, descartadas, porque este autossabotamento fazia muito parte da minha vida. E talvez para quem tenha essa dificuldade, esse tema seja um tema muito querido do coração. Bom dia, Leide. Bom dia, Ana Cláudia. Eu, eu quero então começar falando sobre isso e dizer para vocês que todas essas experiências acontecem porque eu vivi elas. Não são experiências que eu colei dos livros, não são experiências que eu busquei em histórias de outras pessoas, não, são experiências minhas pessoais. Então, eu digo para vocês com toda certeza, este autossabotamento é uma das coisas mais tristes que a gente pode ter na vida de uma pessoa.
Eu sei porque eu tentava fazer coisas, eu era adolescente, eu era mocinha, eu era adulta, eu tentava fazer coisas e eu não conseguia completar as minhas atividades, eu não conseguia sequer sair do marco zero e iniciar a jornada. Ou se eu iniciasse a jornada, logo em seguida eu trocava de caminho e precisava começar tudo de novo. E isso me gerou muitas perdas na minha vida. Perdas no sentido de que, ao invés de eu crescer e florescer, eu passava o tempo todo trocando as minhas sementes de solo. Então, imaginem, eu plantava a sementinha, daqui a 3 dias eu tirava ela dali e disse: Não, aqui não é legal, vou botar aqui. Aí colocava a minha sementinha ali, aí não, não é legal. Então, tirava dali, colocava num outro lugar, tá, e ali não era legal também. E aí o que que acontecia? Nada florescia, nada vingava. E dentro de mim eu tinha essa certeza e essa convicção, mas eu tenho esse potencial, eu tenho potência para fazer isso, eu tenho força, eu tenho determinação, eu tenho vontade, por que eu não consigo ir adiante? E assim como eu vi muitas pessoas e eu sempre ficava na lanterninha das minhas turmas, nas turmas de colégio, nas turmas da faculdade, eu sempre era a lanterninha. Porque todo esse movimento dentro de mim, ele era tão intenso que ele fazia com que eu perdesse a minha energia, ou melhor, concentrasse a minha energia, que não é pouca energia que um ser humano tem, nós temos muita energia, mas eu concentrasse a minha energia em apenas ir trocando o lugar do meu foco do olhar. Então eu botava a minha semente aqui, depois tirava, depois começava de novo, daí trocava de semente e começava assim. E isso tudo me levou a perceber o quanto eu era, por um lado, muito profunda. E aí a gente pode se perguntar, tá, mas ser profundo é um defeito? Não, mas ser profundo ali fazia com que as pessoas me olhassem como uma pessoa sem consistência, porque a hora que elas percebiam que eu estava questionando tudo aquilo aonde eu me encontrava, elas achavam que eu estava insegura. E na verdade eu queria ir até a raiz de tudo isso. E isso, exatamente, Rejane, exatamente. E na raiz de tudo isso não estava a insegurança, estava esse eu sabotador construído ao longo dos anos que não conseguia fazer com que eu desse o próximo passo. Eu estava sempre marchando naquele tapetinho que se coloca na frente da porta. Eu nunca saía dali. Então, a minha profundidade, que é uma virtude, que eu aproveito ela até hoje, naquele momento se tornava uma, uma, digamos assim, mais um conjunto de atividades que fazia com que as pessoas também achassem que eu era uma pessoa insegura. Ela está sempre se questionando, ela está sempre se perguntando. Não, eu tenho esse nível de profundidade desde sempre. E isso é muito vantajoso. Mas não quando a gente tem um eu sabotador. Muito obrigada, Claudinha. Não quando a gente tem um eu sabotador. Quando a gente tem um eu sabotador, na verdade, tudo se transforma em empecilho. Se a gente é profundo, a gente é inseguro. Se a gente está indeciso com alguma tomada de decisão, é porque a gente nunca chega em nenhum lugar, tu não sabe o que tu quer. Quantas vezes eu ouvi isso? Tu nem sabe o que tu quer? Tu tá sempre tateando, tu tá sempre procurando, claro, porque eu tinha essa enorme estrutura dentro de mim
que era a estrutura que me segurava em pé. E aí, como que isso acontece e como que a gente sai desse lugar? Então, o que que acontece? Em primeiro lugar, não existe nenhuma situação, uma mágica que a gente faça para sair desse lugar. Isso é a primeira coisa que a gente tem que imaginar como sendo um estamento. E é por isso que os temas fundamentais criam esse calçamento, essa base para a gente poder estabelecer o nosso conhecimento e poder caminhar sobre ele. Não existe mágica, não existe promessa para santo nenhum que faça com que a gente saia desse eu sabotador. Não existe nenhum cursinho, não existe nenhuma fórmula, não existe nenhum magnetismo, não existe orações que façam a gente sair desse eu sabotador, gente. Não existe isso. O que existe então, Lia? Ok, então vamos lá. O que existe de possível de se fazer para que esse eu sabotador seja derretido como uma vela e no final a gente raspa aquela cera que fica na base e nunca mais a gente vai ter aquilo nos importunando? Isso é muito importante saber. Exatamente. É muito importante. O eu sabotador é como se fosse uma vela. A gente pode tirar ele totalmente. Então, o que a gente faz para que isso aconteça? Em primeiro lugar, o eu sabotador é constituído, é desenvolvido em cima de crenças, de ideias que nós desenvolvemos, que nós criamos argumentos pelas experiências que nós passamos. Essa é a primeira estrutura que forma esse eu sabotador. A segunda estrutura que forma esse eu sabotador é a necessidade de eu me adaptar ao grupo, não ser excluído do grupo. Então começam as mentiras adaptativas. Tu sabe, naquela época era assim, tu sabe datilografar? Sim, é claro que eu sei datilografar, não sabia. Não sabia como a minha colega do curso de datilografia, que datilografava não sei quantos toques por minuto, mas era uma mentirinha adaptativa, era um pouquinho de adaptação ali. E aí isso pode gerar possibilidades da gente ver grandes mentiras, como por exemplo, a minha infância foi maravilhosa. Eu tive uma infância muito feliz, eu brincava muito, meus pais eram muito receptivos às minhas brincadeiras. Isso tudo são mentiras que elas ficam tão no limite da mentira social e acabam sendo ilusões que a gente cria para a gente não sair dessa situação de viver em grupo. Todo mundo quer ter amigos, todo mundo quer ser querido pelos amigos, então a gente vai tentando se moldar e tudo isso é o nosso eu sabotador que está em ação, ativado, pronto, pronto, alerta, porque o nosso mundo exterior, o nosso contexto, o nosso ambiente é muito mais importante, muito mais valorizado do que o nosso eu interior. Então começa por ali. O nosso eu interior, ele está fraquinho, ele está sem vigor, ele está
completamente desvanecido. É como se fosse uma foto que a gente vai deixando no sol e ela vai perdendo a cor. Este eu tão enfraquecido, ele não tem poder, ele não tem estrutura para fazer com que a gente saia deste lado da sabotagem para aquele lado da liberdade de uma vida de escolhas. Então, o que que a gente precisa? Para a gente começar a olhar para isso, é muito importante que a gente tenha autoconsciência. Autoconsciência. A autoconsciência é quando eu conheço exatamente os meus limites e as minhas proporções. Eu sei de que tamanho eu sou. Hoje em dia, se alguém me perguntar, mas tu datilografar já não se datilografa mais. Mas se alguém me perguntar, tu é rápida em digitar no computador? Eu vou dizer, não, não sou. E isso para mim não vai gerar nenhum problema, porque eu não sou rápida no computador, na digitação. Então, por que que mudou essa posição? Porque agora eu sei que eu tenho qualidades, valores tão importantes que eles se sobrepõem a este eu sabotador. Eu tenho outras qualidades que são incríveis. Eu não preciso dizer que eu tenho todas as qualidades, porque, por óbvio, eu estou me iludindo. Eu não tenho todas as qualidades. Eu tenho algumas qualidades e elas são fantásticas. E outras qualidades são boazinhas. E tem um outro grupo de qualidades que eu não tenho mesmo. E isso é muito simples. Na hora que eu consigo compreender tudo isso e eu consigo conviver com tudo isso. Eu não preciso ser a pessoa idealizada dentro de mim. E aí? Então eu tenho aqui uma série de perguntas, né? Uma série de perguntas. A insegurança é uma máscara do eu sabotador, como o perfeccionismo, por exemplo? Depende. Essas questões, elas não têm a resposta certa que vai para o computador e a gente ganha a nota. Essas questões, elas são todas muito conectadas com aquela pessoa naquele ambiente. A pessoa insegura, ela pode estar simplesmente mostrando que ela não conhece os caminhos, que ela precisa de um pouco de mais experiência para fazer a sua escolha. O eu sabotador nada mais é do que eu viver sob as diretrizes e os comandos das pessoas que eu considerei num determinado ponto da minha vida as pessoas ideais. E eu quis ficar parecida com elas e através das minhas experiências que puderam ser negativas, eu acabei criando essas ideias de que eu deveria ser quem eu não sou e de que essas minhas crenças são verdades e elas não são. Abaixo de tudo isso, o que que se encontra? Abaixo de tudo isso se encontra um eu preguiçoso, um eu perfeccionista. Não. Abaixo de tudo isso se encontra uma pessoa traumatizada, tentando se adaptar à sua condição de vida. Então, essa pessoa traumatizada, ela vai tentar se adaptar e nessa tentativa de adaptação, ela vai considerar a sua base para ela se estabelecer as suas crenças. E se ela tem como base as suas crenças, isso não tem como base a verdade. Ontem no seminário com o professor foi muito interessante quando ele disse que o eu saudável é alimentado pela verdade. A verdade é o que cura. A verdade não é um ponto de vista. A verdade é a verdade verdadeira. É aquela verdade do que resultou dentro de mim
aquela circunstância. E aí eu consigo descobrir o que é trauma, o que é traumatizante para mim. Eu tive aquela experiência, eu não consegui dar conta daquela experiência, e aí eu considero que eu não sou suficiente para fazer aquilo. Por exemplo, eu tentei aprender a dirigir, eu tive uma dificuldade e aí eu estabeleço essa verdade. Eu não consigo, eu não sou capaz de dirigir. Ora, isso é uma crença. Isso é uma situação baseada num evento específico e digamos que essa pessoa não consiga dirigir porque ela tem medo de entrar no carro, porque ela já viu um acidente horrível ou porque ela passou por um acidente horrível. Mas, na verdade, isso não a torna essa percepção. Isso simplesmente é um trauma que deve ser tratado, que deve ser autocurado, como faz a IOPT. Então, a partir dessas crenças, eu estabeleço o meu mundo em cima de falsas bases. Eu estou sempre pisando em ovos, eu estou sempre em cima de situações que não me levam a lugar nenhum. Outra pergunta que veio aqui, muitas pessoas dizendo que também se sentem dessa forma, e isso são questões que a gente vai abrindo e vai se autocurando. Por que a gente fala nessa palavra que às vezes parece aqueles livros de autoajuda que ficam numa prateleira, meio num canto, a gente meio que se esconde para pegar, né? Porque na verdade não é o terapeuta não é o protagonista desse nosso desenvolvimento. Não foi porque eu tive psicólogos maravilhosos ou terapeutas maravilhosos que eu cresci e me desenvolvi na pessoa que eu sou. Não. O que me fez ser assim e chegar a este lugar é a minha própria vontade, o meu próprio desejo de sair deste lugar, de me sentir desconfortável, de perceber que eu sou capaz de outras coisas, que eu tenho condições de sair daqui e entrar num mundo muito melhor. E é isso que me leva para um outro lugar, né? E a IOPT é a terapia que para mim fez bastante sentido para me ajudar nesse aspecto. Outra pergunta. Quando as pessoas não contam essas mentiras e mesmo assim se sabota, sim, porque a gente está falando de consequências, né? A gente está falando de consequências. O que que a gente vê? A gente vê que tem determinados sintomas que as pessoas trabalham para curar, né? Então elas trabalham para curar os sintomas desenvolvidos como as crenças, como as mentiras, como as ilusões, mas a gente precisa olhar o que, que é o pano de fundo de tudo isso. E o pano de fundo de tudo isso são os traumas, que mesmo que a gente não tenha estes sintomas específicos, provavelmente no conjunto a gente terá outros sintomas que vão continuar me fazendo ser essa pessoa que se auto-sabota, que não leva para frente, que chega na porta e fica em cima do capacho limpando o pé e nunca entra neste mundo novo, cheio de liberdade, cheio de condições de realizações que todos nós temos. Quando a gente é verdadeira e mesmo assim não consigo fazer o que eu quero. Sim, porque as crianças são extremamente verdadeiras, mas elas não conseguem fazer o que querem, porque elas são imaturas. São vários aspectos, não é? As coisas não são assim completamente preto e branco, mas é para isso é preciso que a gente vá criando essa fundamentação que nos dê todas essas percepções desses tons de cinza que a gente vai enfrentar.
Eu sou uma pessoa autêntica, sou uma pessoa determinada, sou uma pessoa de realizações, mas eu não consigo ter sucesso na vida, eu não consigo ter os amigos que eu sempre sonhei, eu não consigo ter um bom casamento. Mas aí nós estamos falando de uma pessoa que tem um eu imaturo. E quando a pessoa tem um eu imaturo, e os meus alunos sabem, porque nós estudamos isso segunda-feira, nós estamos com ilusões de amor, e essas ilusões de amor são decorrentes do trauma de amor. E isso faz com que nós não consigamos ativar este nosso eu saudável. Esse nosso eu saudável é como se fosse uma plantinha. Ele precisa ser regado, ele precisa ser cultivado, e isso precisa de reflexão. Reflexão, gente, não é simplesmente buscar, fazer entrevista com uma série de pessoas, ler uma série de livros, assistir filmes ilustrativos, documentários, fazer faculdades. Não, precisa de reflexão. A reflexão é a base da autocura. A única pessoa que pode curar a gente somos nós próprios. Então, nós próprios desenvolvemos esse eu sabotador de forma que ele nos protegesse desse trauma que nós vivenciamos, e só nós poderemos tirar isso tudo de nós. Só nós poderemos derreter essa vela até o final e no final tirar ainda a sobrinha da cera para botar fora e deixar que aquilo não tenha mais nenhum vestígio, porque daí eu vou compreender o que eu faço, o que eu não faço. Se eu me embrenhar numa tarefa muito difícil, o que vai acontecer? Pode ser que eu conclua essa tarefa. Ok, sucesso. Mas pode ser que eu demore tanto que ela não tenha mais importância, nem para mim, nem para o universo. Entende? Então, todas essas proporções precisam ser, entrar na contabilidade do que é adequado, do que é bom, do que eu consigo fazer, qual é o meu limite, qual é o meu alcance. Certo? Qual a diferença entre a estratégia de sobrevivência e a autossabotagem? Eu vou falar mais uma vez, gente. Se tiver algum amigo de vocês, alguma pessoa que vocês conhecem e que vocês entendam que essa pessoa poderia se beneficiar ouvindo esses conhecimentos, e a semana que vem a gente tem um intensivo em IOPT, em que a pessoa vai ter mais um vislumbre um pouco maior do que é essa terapia. Apertem nesse aviãozinho e coloquem ali o convite para essa pessoa participar dessa nossa live, que ainda tem muita coisa pela frente, tá bom? Qual a diferença entre a estratégia de sobrevivência e a autossabotagem? Então vamos tirar essa dúvida de uma vez por todas. A autossabotagem é uma resposta a uma porção de movimentos que eu faço de caminhar sobre ovos. Confere? Então, eu tenho aquele monte de terreno instável, mas eu preciso andar porque eu sou uma adulta, eu termino o colégio, eu vou fazer faculdade, eu começo a minha vida profissional, depois eu me caso e eu tenho filhos e a vida segue. Então, nesse movimento eu preciso andar, certo? Mas eu estou andando sobre ovos. O que significa isso? Eu não sei se em Portugal também tem essa expressão, mas andar sobre ovos significa que eu tenho que ter muito cuidado onde eu piso, para não quebrar os ovos, para mim conseguir manter os meus tornozelos adequadamente saudáveis, né? Porque o terreno vai estar todo cheio de irregularidades. Então, se a sabotagem é uma forma de eu me proteger, e é por isso que ninguém tira essa autossabotagem de nós, gente, porque é uma forma de proteção.
Quando está frio lá fora, lá em Portugal agora deve estar calor, então devem estar com mangas curtas. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está frio, então eu estou de blusa, tenho uma manta. Se eu for para a rua, eu vou usar um casaco. Isso é uma coisa boa, é uma coisa ruim? É uma coisa ótima, excelente. A autossabotagem com relação à nossa psique é muito boa, porque ela nos traz um diagnóstico, ela nos traz um sintoma. É como se tivesse uma flechinha. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E aí eu vou olhar o que está acontecendo. A autossabotagem é o eu sobrevivente tentando proteger o nosso eu saudável de todas aquelas coisas que aconteceram na nossa vida, nossos traumas, e que ele entende pela forma como ele foi desenvolvido, que ele entende que é assim que ele está nos protegendo. Aquela pessoa que tentava dirigir e não conseguia, se ela tivesse passado por um trauma, por exemplo, dela ter causado um acidente, porque a pessoa que estava na direção desmaiou e ela teve que tomar a direção, virou a direção e virou em cima da árvore e bateu na árvore. O eu saudável dela, ele está completamente à mercê dessa situação. Se ela se lembrasse disso todos os dias, ela sequer sairia de casa, porque ia ser muito difícil para ela compreender de uma forma psíquica, talvez, que as pessoas podem dirigir e elas nem todas elas vão desmaiar na direção e nem todas elas vão bater nas árvores. Mas isso é uma crença que se cria, é um movimento que se cria de forma que a gente proteja essa pessoa. A gente, eu estou dizendo, a nossa estrutura psíquica. Tudo isso é explicado nos temas fundamentais que a gente vai ter as aulas a semana que vem. Então, para que isso seja uma coisa possível para essa pessoa, o eu sobrevivente, que é essa parte que nos sabota, ele tenta abafar esse trauma de uma forma que a gente não veja ele, não esteja na mira dos nossos olhos, ele fica escondido, uma visão periférica atrás da nossa percepção. Nós precisamos virar para olhar para este trauma. Se eu não me são virar, ele está tão aqui fora da minha visão que eu não enxergo. E é isso que faz o eu sobrevivente. E é isso que também gera essa ideia de que eu estou me auto-sabotando. Eu estou me auto-protegendo de alguma coisa muito mais devastadora e que meu eu saudável, talvez naquele momento em que essa coisa aconteceu, esse evento aconteceu, não estivesse preparado para olhar. Por isso que então, neste momento, onde eu já passei da situação, a situação é uma coisa remota, antiga, às vezes está na infância, às vezes no período gestacional, às vezes está no ano passado, eu posso agora, com coragem e determinação, olhar para ela, trazer ela para a dimensão correta e fazer com que ela seja integrada dentro de mim. Como que é isso? Integrada dentro de mim. Foi horrível eu passar por essa situação, mas agora eu sei que eu posso experimentar entrar de novo num carro, porque não nem todas as pessoas irão desmaiar e eu mesma posso dirigir esse carro. Porque eu sou capaz. Eu tenho olhos, eu tenho mobilidade no meu pescoço, eu tenho coordenação motora. E este eu sabotador, que às vezes eu acho tão acusatório as pessoas dizerem: ah, mas é uma sabotagem, autossabotagem, não é voluntário. Não é porque eu quero ter este eu sabotador. Este eu sabotador faz parte dessa estrutura psíquica que tenta me proteger para que eu leve a minha vida adiante,
para que eu saísse de casa e pegasse o ônibus e tivesse a coragem de imaginar que o motorista não iria desmaiar na direção. Então, quando vocês olham esse movimento que faz esse dedo apontado, né? Mas tu te auto-sabota, que horror, coisa horrível. Eu acho muito difícil isso, porque eu vejo que isso significa que a pessoa faz aquilo de propósito, porque ela gosta de estar nesse lugar. E isso não é verdade. Quando as pessoas dizem qual o benefício que tu tem com isso, eu acho horrível, porque não se tem benefício nenhum em ser criança o resto da vida emocionalmente. Muitas pessoas dizem: "Ah, eu quero ganhar dinheiro e ser independente, mas como eu não consigo porque me auto-saboto, eu tenho como é que eles chamam? Um benefício secundário." Ninguém tem benefício secundário em ser imaturo, infantil, em ser inadequado. Ninguém tem benefício secundário. Esse benefício secundário é uma falta de eu saudável. Esse benefício secundário nada mais é do que a explicação que esse mundo dá para as pessoas quando elas não conseguem fazer as coisas. Fica muito mais simples, coloca esse rótulo e aí põe na prateleira e está resolvido o problema. Mas, na verdade, isso é um trauma, isso pode ser curado, desde que a pessoa tenha essa vontade, essa determinação, essa coragem, para simplesmente olhar para aquilo e fazer uma atualização daquele eu traumatizado. O eu traumatizado, ele faz com que nós tenhamos essas respostas inadequadas, essa imaturidade, essa falta de controle, a pessoa quando fala, fala tudo, essa falta de cuidado no falar, porque a pessoa é raivosa, é furiosa, essa falta de atitude, essa falta enfim, tudo isso faz parte deste eu traumatizado. Quando a gente entra naquela cápsula do eu traumatizado, a gente é conduzido por essa parte da nossa psique. Isso não significa que nós queiramos estar ali. Isso significa apenas que nós estamos ali realmente. Estamos sim ali. Quando eu me sinto acuada porque eu acho que eu não sou amada, eu odeio que as pessoas ao meu redor estejam bem. Eu quero que elas fiquem mal. Não é isso que acontece? Quando eu preciso me segurar porque eu tomo atitudes que depois eu não sei como resolver, é porque também o meu eu traumatizado está me conduzindo. Quando eu fico na soleira da porta e eu não consigo passar, é porque eu fui tão traumatizada que eu ainda não enxerguei como eu dou esse próximo passo. Com tudo que eu já estudei, com tudo que eu já investi, com todo o meu desejo, as minhas orações, as minhas terapias, mas mesmo assim eu ainda não cheguei lá. Alguma coisa está faltando. E é isso que a gente vai olhar nesse intensivo como um convite. Eu deixo aqui para vocês mais uma vez. Terça, quarta e quinta da semana que vem, mas só entra quem se inscrever no link na bio para este intensivo totalmente gratuito. A semana que vem, intensivo IOPT. A Adriana entrou, o Paulo entrou. Vamos ver quem mais, se temos perguntas. Querer arrumar e ter dificuldade pode ser porque lá atrás arrumava para ser vista. Arrumar a si própria, se enfeitar, por exemplo, muitas vezes a gente se enfeita para os outros. A gente não se enfeita para si próprio. E isso é um problemão. Muitas vezes.
Bom dia, Lia. Percebo autossabotagem quando tento emagrecer, quando estou conseguindo volta a comer em demasia. E aí as pessoas dizem, ah, porque tu tem um benefício secundário em ser mais gordinha, né? Não, é porque alguma coisa dentro de ti está te protegendo de alguma memória negativa, de algum contato negativo, de alguma condição que fez com que tu percebesse que se tu estivesse um pouco mais gorda, seria mais protetivo para ti. Este é o pensamento correto. E isso não significa que seja mágico. Isso significa apenas que tem que ter mais investigação, mais procura por estes movimentos que fizeram a gente chegar até aqui. Querida, muito bom te ouvir, muito bom te ver aqui. As falsas verdades são criadas pelo eu sobrevivente para seu fortalecimento. Exatamente, Valdelice. As falsas verdades, quando a gente acredita que fazer uma promessa para Deus, né? E que aquilo vai me eximir de ter a minha atitude correta. Isso é um movimento muito intenso, né? A gente sabe disso. As falsas verdades. Eu não posso transferir as minhas atitudes que devem ser tomadas para outras pessoas. Ainda ontem eu estava aqui no meu apartamento e eu assisti uma pessoa sendo levada de ambulância para o hospital. E isso me fez me questionar. Quem chamou essa ambulância? Essa pessoa morava sozinha. Quem providenciou? Quem estava junto com essa pessoa? Porque, na verdade, nós precisamos de ter o especialista que vai nos conduzir, porque esse especialista, ele tem essa capacidade de ter uma visão mais ampla. Mas a coragem de dar os passos para que nós possamos ter este eu fortalecido é nossa. Nós podemos ganhar os parabéns todas as vezes que nós tivermos esses pequenos passos, que sempre são um passinho de formiguinha a cada vez, para a direção dessa liberdade, dessa percepção, né, verdadeira de como eu posso fazer as coisas e como eu posso ter sucesso com tudo isso. A Grace também entrou. Olá, Grace, bom dia. Vamos ver quem mais. Tem mais perguntas aqui. A autossabotagem parece dual, um lugarzinho quentinho, mas que lindo isso, Claudinha. A autossabotagem parece dual, um lugarzinho quentinho que traz insatisfação, uma incomodação. Sim, ela é um lugarzinho quentinho, porque no primeiro movimento em que ela se criou, ela teve uma missão muito especial. A missão especial dessa autossabotagem era nos proteger, nos deixar vivos, não impedir que nós morrêssemos. E nós morremos de muitas formas. Nós morremos quando nós não temos vontade de fazer coisas boas para nós. Nós morremos quando nós não queremos ser independente. Imaginem uma criança que não queira caminhar. Toda criança quer caminhar, porque a curiosidade faz parte da vida. É como se nós disséssemos: ah, melhor eu ter ficado na barriga da minha mãe. É tão ridículo esse pensamento. Imagina dentro da barriga da mãe até os 50, 60, 70 anos. É completamente ridículo. E é isso que faz com que a gente queira essa desacomodação. E essa desacomodação faz com que a gente tenha que enfrentar essa diferença. Então, é perfeito esse pensamento quando a gente pensa que a autossabotagem é um lugar quentinho, que não tem essa condição da gente ser independente, autônomo, né? A pessoa que se coloca objetivos inatingíveis e não consegue sair do lugar.
essa é a característica mais sofisticada, porque ali o potencial é grande, ali a pessoa tem força nas pernas, nos braços, tem força intelectual, tem força emocional, mas ela não percebe que todo aquele esforço está a serviço desse movimento de ser algo que eu não sou ou de viver alguma coisa que eu não estou pronto. Eu vejo muitas e muitas vezes as pessoas, por exemplo, imaginando que elas começam um treinamento e que elas já conseguem no primeiro dia de aula chegar a conclusões que elas não são capazes de chegar, porque falta estrutura, falta embasamento, falta essa plataforma para ela conseguir andar. Mas esses objetivos inatingíveis me mostram também que essa pessoa tem um poder de criatividade, ela tem uma capacidade de visão, ela tem um potencial executivo gigante e ela pode chegar. Se não chegar neste lugar, porque já foi colocado aqui que é um lugar inatingível, ela pode chegar em outros muitos lugares que estão em outras esferas, porque ela tem esse poder de criatividade. Poder de criatividade talvez fosse uma coisa que a gente pudesse falar um dia. Poder de criatividade é a gente poder almejar propósitos para a nossa vida, a gente ter um caminho para seguir, a gente ter um lugar para a gente andar, não é? Então, este encontro dual com essa nossa autossabotagem, que é nada mais, nada menos do que uma acomodação nessas ilusões, faz com que a gente faça movimentos erráticos, porque nesses movimentos erráticos eu sigo confirmando que eu não consigo fazer nada. Então eu me coloco aquele super objetivo, um lugar lindo, cheio de planos, eu planejo tudo com detalhe, mas eu estou na autossabotagem e aí aqueles planos eles serão apenas papel, serão apenas planos apresentados ali em cima da mesa. Porque as pessoas se iludem que a autossabotagem é só quando a gente quer fazer coisas ruins ou coisas boas, mas elas podem estar em qualquer lugar e principalmente nesses, quando está tudo bem e eu coloco aqueles planos que ficam lá longe, e eu nunca consigo atingir. Eu passo a vida inteira buscando aquele eu buscador, né? Aquele eu buscador, porque nunca encontra. Nunca encontra a parada, nunca encontra a rede com o seu refresco para usufruir de tudo aquilo que tem. Acaba que eu fico com a garganta muito seca. Então a autossabotagem, ela às vezes parece uma pessoa muito capacitada, brilhante até. Mas lá pelas tantas ela começa a perder as pernas. Ela não consegue cumprir. E ela poderia ter evitado isso, digamos assim, planejando etapas com mais firmeza, porque aquele plano original era um plano consistente, mas ela com menos firmeza, ela tentou saltar córregos e obstáculos sem ela estar preparada para isso. Então ela se boicota dessa forma. Muito bem. Preciso me libertar do sentimento de não merecimento. É, a gente não se dar o valor, a gente não se reconhecer, também é uma consequência de trauma. Não é uma autossabotagem, é uma consequência do trauma. O trauma pode dar essa ideia de que nós não somos nada, de que nós não somos capazes, de que nós nem chegamos na soleira da porta para passar essa entrada, de que nós olhamos o mundo atrás de uma fechadura. E eu me lembro muito bem disso. Eu me lembro muito bem de quando eu tinha 4, 5 anos, que parecia para mim que o mundo era atrás daquele buraquinho. Eu estava atrás daquela porta.
eu sequer tinha entrado para a condição de chegar na soleira da porta. Isso também é um trauma. E esses traumas são os traumas mais precoces, que eles têm raízes mais profundas e que nós gostamos muito de, não sei, muitas vezes a gente parece que não chega lá. A IOPT chega lá. A IOPT leva esses traumas até o ponto de se sair dessa condição do autossabotador. Muito bem, Lilian, já está inscrita. Olha, quem não se inscreveu, vamos se inscrever, vamos olhar para esses dias de intensivo, porque, por óbvio, isso não vai acontecer toda hora. Muitas pessoas vêm me procurar, elas me dizem: eu posso assistir um encontro? Eu não tenho abrido encontros para ninguém assistir. Só assistem os encontros quem é aluno da escola, porque são muitos alunos, a gente precisa treinar, a gente precisa discutir, a gente precisa olhar. E nós tivemos nesse dia de ontem esse workshop com o professor, e o professor Rupert fez um encontro com uma colega nossa, e nós já tínhamos feito um encontro com ela. E foi muito interessante como foi possível se perceber várias coisas. Primeiro, todos os conhecimentos que a gente trabalhou da aula passada para trás, ou seja, muitas aulas, estavam todos condensados naquelas informações que o professor deu. Então, as pessoas que se inscreveram naquele workshop tiveram a chance de ouvir exatamente da boca do professor todos aqueles conhecimentos que elas já sabiam, e dentro delas já estava tudo muito consolidado, como uma aluna mesma me disse: Lia, essa pessoa que está fazendo essa pergunta não é uma pessoa que estuda na escola. Sim, é possível a gente perceber isso perfeitamente. Então, além dos conhecimentos, ele fez trabalhos, pessoas foram sorteadas que já tinham feito encontros consigo mesmo na escola. E aí o que que a gente percebeu? Que os encontros consigo mesmos, eles vão se sucedendo como se fossem como se fossem um filme em que a gente vai quadro a quadro, passando de uma imagem para outra. E isso foi muito lindo de perceber, porque os alunos estavam lá e assistiram essa mesma colega fazendo o primeiro trabalho, e agora assistindo essa colega fazendo esse trabalho com o professor e saindo daquela mesma estrutura inicial, que era a estrutura do nascimento. E aí ela foi trabalhando então mais uma partezinha daquele tema tão complexo para ela, tão difícil para ela. E foi muito bom a gente poder acompanhar o trabalho e fazer essa avaliação de sequência, né, dos encontros. E assim que os encontros vão trabalhando nos traumas. A gente, às vezes, muitas pessoas me dizem: ah, mas a gente, para que a gente vai trabalhar com o trauma? Ontem mesmo o professor falou sobre isso. É como se fosse um soco no estômago, um soco no peito, a gente vai ter que olhar para aquilo. Mas olha só, se a gente abrir essa pequena caixinha, que sempre será feito com muito cuidado, com muito carinho, e nós iremos sempre trabalhar a quantia que a pessoa tem condições de aguentar, tem condições de suportar, tem condições de trabalhar com aquela quantia que está sendo oferecida, ali nós iremos fazer com que aquele trauma se transforme numa lembrança. E isso é muito importante, porque a partir disso nós ganhamos a liberdade de sabermos exatamente quem nós somos. Ah, sim, a gente está aqui muito feliz com essa live, com todas essas pessoas participando e todas elas já, a maioria delas inscritas para o nosso intensivo IOPT, inclusive os alunos.
Preciso me libertar do sentimento de fracasso, não merecimento. Sim, vamos olhar para isso, Lilian. Vamos olhar para isso. Porque o sentimento de fracasso nada mais é do que as tentativas sem conseguir êxito, né? Então, existe alguma coisa neste movimento que não está sendo adequado? Nós estamos procurando tarefas para que nós tenhamos que enfrentar de novo o não sucesso? Será que é assim que a gente precisa se proteger de um passo adiante? É preciso olhar para isso, para que isso seja uma coisa do passado. Olha, a Rosana entrou. A criatividade é um, é um poder dentro de nós. Ele é um poder, eu não diria curativo, né? Porque só a criatividade ela não é capaz. Mas a criatividade é uma régua dentro de nós para mostrar o quanto nós somos saudáveis, o quanto nós temos dentro de nós potencial. E quando a gente fala em potencial, às vezes as pessoas dizem o poder. Não, o quanto a gente é capaz de fazer coisas maravilhosas com poucos recursos, às vezes nenhum recurso, um poder de vendas. Por exemplo, essa nossa colega, uh, Verônica, ela tem um poder de vendas, um poder da voz, um poder da palavra que é único e muito especial. E todos nós temos algum poder e nós podemos abrir ainda mais esses poderes, abrir no sentido de cultivá-los e deixar que eles aflorem e dar espaço para que eles se concretizem, para que isso se torne a nossa base de caminhada. Oi, Luciana, querida. Uhum. Uma possibilidade de solução seria começar pelo mais simples, pelo que está mais próximos. Na verdade, a solução ela não é assim tão simplista. A solução é olhar para os sintomas que mais nos incomodam. Qual é o sintoma na tua vida que mais te incomoda? Então a gente faz um encontro consigo mesmo através de uma frase, uma sentença que se coloca como sendo o nosso objetivo. E essa sentença precisa resumir tudo aquilo que eu sinto. Por exemplo, eu quero ter sucesso na vida. Eu quero parar de roer minhas unhas. Eu quero uma vida mais feliz. Eu quero viver uma vida plena. Eu quero ser eu mesma. Eu quero me amar. Tudo isso tem conformidade com aquelas questões que estão girando dentro de nós. E essas questões, elas trazem para nós um pontinho como se fosse uma isca. E através dessa frase, nós iremos buscar o trauma que corresponde a essa consequência. E a partir disso, esse trauma que será mostrado na ressonância com os colegas será o ponto de partida. O ponto de partida, porque dali nós podemos observar o quanto nós podemos abrir, o quanto de trauma temos ali. Às vezes tem tantos traumas que a gente não consegue dar conta numa sessão só. Às vezes a gente precisa de vários encontros. Às vezes a gente está numa situação em que a gente tem aquele eu sabotador, digamos assim, né? Essa autossabotagem tão ativada dentro de nós que nós nos tornamos robôs, sabe? Nós nos tornamos robôs, dando sempre aquelas respostas já pré-concebidas, e parece que a gente nunca tem saída. Parece que a gente está sempre como se estivesse andando numa bicicleta parada, ergonômica, porque a gente não sai do lugar.
Então, a gente precisa ter essa clareza de que para mim começar, eu preciso ter essa vontade de entrar nesse lugar, de abrir essas cápsulas, olhar para esses traumas, porque quem faz o trabalho na IOPT é a pessoa que procura, é o demandante. Obrigada, olha só os elogios. Uhum. O intensivo vai ter aproximadamente 2 horas, 2 horas, talvez um pouco mais. Vai começar às 19 horas. Agora eu me confundi, Karen, me ajuda. 19 horas. Não tem problema. Quem tiver compromisso, falta naquele dia e depois segue. Exatamente, segue no segundo dia. As lives sempre ficam gravadas, as lives estão sempre gravadas, certo? Olha, a Irene chegou. Aham. Oi, Irene. Sim, a Catiúcia ontem estava no workshop, foi maravilhoso mesmo. Querida Miriam, muito bom te ter junto, Miriam. Ó, a Fábio entrou. Isto. Acho que desenvolvi essa minha capacidade para ser ouvida pela minha família. Desenvolveu essa capacidade porque ela era tua, ela é um dom, ela é a tua capacidade de chegar mais longe, de chegar a muitos cantos, e essa capacidade é que te dá estrutura, ânimo, vontade para crescer e desenvolver. Essa é uma veia criativa que tu podes usar muito, que tu podes aproveitar essa onda e surfar nela para chegar nas tuas praias, querida colega. Isto, eu quero viver, sim. O que que significa viver? O que que significa viver? Viver significa ter criatividade, ser curioso, buscar experiências novas, não ter medo de enfrentar as situações. Isso significa viver. Informações no site liabertual.com. Muito obrigada, amor. Os dias teóricos serão gravados. Dia 29, que será o encontro consigo mesmo, não será gravado. Mas nos outros dias, que são os outros 2 dias, será gravado, tá? E aí o pessoal do exterior pode nos acompanhar. Ter uma vida cheia de coisas boas. Aham. Dia 30 não será gravado, na verdade, tá? Dia 29 vai ser gravado, dia 1º vai ser gravado e dia 30 não vai ser gravado. E eu penso que é uma grande oportunidade de vocês se reconectarem com este eu saudável, que é um eu cheio de amor, cheio de esperanças no futuro, porque ele conhece a sua capacidade, a sua condição de dar os seus passos, de agradecer a tudo isso que foi feito por ti mesmo, tudo isso que foi realizado por ti mesmo, tudo isso que tu idealizou, concretizou, e este eu saudável pode ficar feliz, pode ficar radiante pelas conquistas que já fez, pode fazer planos completamente ajustados para o futuro. E isso significa também ser curioso, ser espontâneo, não robotizado. Robotizado é quando a gente está sobre essa capa dessa autossabotagem. E quando a gente está nessa capa, a gente não tem saída, porque as saídas são pinturas na parede, mas não são portas de verdade. Quando nós estamos na espontaneidade, as portas são verdadeiras e nós passamos por elas e passamos para os próximos passos.
isso mesmo. Este é meu eu verdadeiro, é enorme, ele acredita na vida e acredita em mim. Muito obrigada, minha querida. Então é isso. Nós estamos aqui completamente sem sabotagem, completamente livre, completamente disponíveis para começar uma nova jornada. Daqui 2 semanas vamos ter o segundo processo, exatamente, no Congresso de Consciência Sistêmica em Lisboa. O pessoal do Brasil pode assistir em tempo real, pois será transmitido. Uhum. Então eu vou pedir para essa colega passar, Santin Sandra, passar no meu Instagram, nas mensagens pessoais, este endereço para a gente acompanhar. Eu adoro estar com vocês porque vocês participam, me enchem de elogios, eu me sinto muito vaidosa, começo a acreditar em muitos deles e eu me sinto completamente à vontade para estar aqui e falar sobre tantas coisas tão importantes para nós. Coisas que nós não aprendemos, mas que nós podemos aprender, nós podemos transmitir através dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos, enfim, de todas as pessoas que precisarem dessas palavras. Mas o mais importante é que nós precisamos criar esta base, esse fundamento, e por isso que o nosso intensivo de IOPT é o intensivo para o curso dos temas fundamentais. O que é fundamental a gente compreender, a gente saber, a gente ter uma ideia, para a gente ter um raciocínio que seja claro, que me faça passar para a nossa próxima etapa, que não me deixe apenas na porta, limpando meus pés eternamente sem conseguir entrar. Certo? Então, até a semana que vem. Espero a tua inscrição. Não esquece, tá no bio, na bio do perfil, certo? No intensivo liabertual.com.br. Um beijo muito grande e até a próxima, se Deus quiser.